Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 6 de agosto, e o tema do estudo de hoje é a unidade do Espírito. O texto bíblico que baseia o estudo de hoje está em Efésios, no capítulo 4, do verso 1 a 3. E aqui no texto de Efésios, capítulo 4, verso 1 a 3, a Bíblia diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo iniciou a segunda metade de Efésios, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, com um chamado comovente à unidade, com duas partes principais. Primeira, ele pediu aos crentes que alimentassem a unidade do Espírito, que acabamos de ler agora, exibindo virtudes que construíssem a unidade. Um chamado sustentado com uma lista poética de 7 elementos, que aparecem do verso 4 ao verso 6. Em segundo lugar, Paulo, em Efésios capítulo 4, do verso 7 a 16, identificou o vitorioso e exaltado Jesus como a fonte da graça aos que lideram a proclamação do Evangelho e descreveu como eles, com todos os membros da igreja, contribuem para a saúde, o crescimento e a unidade do corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, do verso 11 a 16. No início do capítulo 4, Paulo pede aos cristãos: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele usou o verbo andar no sentido figurado de comportar-se ou de viver. Quando se referiu ao chamado deles, quis identificar o chamado à fé cristã. Paulo instou os crentes a ter um comportamento unificador que refletisse o plano final de Deus, conforme o capítulo 4, versos 9 e 10. Ele começou essa ênfase com o chamado para praticar virtudes que levam à unidade, como a humildade, mansidão e longanimidade. Vamos analisar aqui brevemente cada uma delas. Primeiro, Paulo explicou em outro lugar o termo humildade, acrescentando a ideia de considerar os outros superiores a si mesmos, conforme Filipenses capítulo 2, verso 3. A humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, conforme Colossenses capítulo 2, nos versos 18 e 23, mas como uma virtude positiva de apreciar e servir os outros. Já a mansidão é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com o senso da importância própria e também significa cortesia, consideração e gentileza, conforme o léxico do Novo Testamento e outras literaturas cristãs primitivas, terceira edição, na página 861, do autor Frederick Dunker. E, finalmente, longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações e dificuldades. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria e, em vez disso, se concentrar no valor dos outros. E nessa conclusão, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, o Reavivados por Sua Palavra, que está no Salmo 92. Um grande abraço e, com a permissão de Cristo o Senhor, nos encontraremos amanhã para continuarmos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.